Você sabe como funciona o transplante de coração? Em quais situações são indicadas? Qual o resultado de curto e médio prazo? Assista esse vídeo e nós tiraremos essas dúvidas. O transplante de coração, habitualmente é lembrado em várias doenças em que o paciente para de responder adequadamente aos remédios. Quase todas as doenças que se pensa em indicar transplante de coração são doenças que durante um período são tratadas com medicamentos e com sucesso. E uma parte dos pacientes, uma parte pequena dos pacientes, a partir de um certo momento a doença é muito grave e o remédio sozinho não consegue resolver. E aí você pensa no transplante. Então, por exemplo, pacientes que têm uma doença coronariana muito grave, que tiveram infartos do miocárdio, que deixaram muitas sequelas, doentes com problemas valvares muito graves, eventualmente podem ser. Algumas vezes miocardiopatias de origens as mais diversas. Chagas é uma etiologia, alguns vírus podem dar isso, eventualmente bactérias podem dar isso. Então a doença evolui e aí, apesar do tratamento clínico, o doente está numa insuficiência cardíaca muito grave e aí se pensa em transplante. Habitualmente, quando você pensa no transplante cardíaco, é porque aquele paciente ele tem dois problemas graves. Ele começa a não responder bem ao tratamento clínico e, por isso, ele começa a ter uma expectativa de vida baixa, habitualmente abaixo de 2 anos. Então, mesmo com remédio, se ele não fizer o transplante, ele provavelmente sobreviverá menos do que 2 anos. Além disso, uma boa parte desses pacientes tem uma qualidade de vida muito ruim. Tanto é que boa parte destes pacientes não consegue mais ficar em casa. Eles ficam não só em hospital, como uma parte em UTI, tomando vários remédios por veia, porque só os remédios por boca não conseguem dar conta. Então, com isso, você tem uma quantidade de vida pequena e uma qualidade de vida muito ruim. Então, dentro disso, o transplante é uma salvação, né? A expectativa de vida após um transplante é em torno de 70% ao final de 5 anos e em torno de 50% ao final de 10 anos. Então é uma expectativa de vida muito aceitável, especialmente quando comparado à expectativa de vida sem o transplante, que é muito pequena. Os remédios para imunossupressão melhoraram muito. Mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, a preservação do órgão melhorou bastante também. Então hoje nós temos uma preservação até 4, 5 horas de coração fora do corpo e principalmente os cuidados de intraoperatório anestésicos e os cuidados de pós-operatório a nível de unidades de terapia intensiva. Então, quanto mais complexo o tratamento, mais multiprofissional ele é. Você tem os cirurgiões, tem os clínicos, tem os anestesistas, os intensivistas, nutricionistas, enfermeiros, psicoterapeutas, fisioterapeutas. Então, existem uma gama enorme de pessoas que faz o todo ficar melhor e isso foi progredindo ao longo desses anos. Na medida que esses avanços vão acontecendo, você diminui o risco da operação, diminui o risco do pós-operatório e aumenta a chance de sobrevida de longo prazo. Além disso, você melhora a qualidade de vida de longo prazo também. Ele vai necessitar de medicamentos imunossupressores para que não haja rejeição por toda a vida. Como são remédios que têm alguns efeitos colaterais e que aumentam um pouco o risco de infecção, ele precisa de fato um acompanhamento. Então ele precisa ser um paciente que queira viver, concorde e que tome remédio, seja aderente ao tratamento e que seja aderente ao acompanhamento clínico. Por outro lado, ele tem uma qualidade de vida do ponto de vista físico normal. Tem até um caso de uma paciente minha, a paciente ela é restrita desde que tinha nascido e ela foi, após o transplante, que ela fez em torno de 30 anos de idade, ela virou maratonista, faz triatlo e ganhou inúmeras medalhas, né? Porque ela gostava disso e se sentia restrita. Na hora que ela fez o transplante e sentiu tranquilidade e condição física para isso, ela tem feito exercício direto, maratonas e assim por diante. Então não existe uma restrição do ponto de vista físico. Existe sim cuidados do ponto de vista de remédios. Essa fila é pública, então qualquer pessoa pode ter acesso. Além disso, existem filas em outros estados, então eventualmente, por exemplo, se um órgão não vai ser utilizado em Santa Catarina, por exemplo, ele pode ser doado para outros estados. E esse gerenciamento é feito por Brasília, pelo Sistema Nacional de Transplantes. Você tem alguns critérios. Um critério é compatibilidade sanguínea.
né, como se fosse uma transfusão. Outro critério é de tamanho. Por exemplo, uma pessoa de 1,90 m não vai doar para uma de 1,50 m ou vice-versa. Tem que existir uma compatibilidade do tamanho do coração aproximado, da pessoa, do ponto de vista de superfície corpórea, de altura, de peso. Então isso é um dos graus de compatibilidade. E outro é o tempo na fila. E o quarto, que algumas vezes é onde dá um pouco mais de confusão, é o critério de prioridade, mas prioridade por condição clínica. Então existem pacientes que começam a ficar muito graves na fila. Então o paciente estava em casa, ele começa a não ficar bem e vai para o hospital. Às vezes no hospital ele também não está bem, vai para a UTI. Às vezes dentro da UTI ele já não adianta mais só dar remédios. Ele precisa usar outros sistemas, que são sistemas artificiais de controle, que podem ser o balão intra-aórtico, pode ser ECMO, pode ser ventrículos artificiais, porque o paciente não consegue mais ficar vivo aguardando um órgão sem o uso desses recursos extraordinários, vamos assim dizer. A Secretaria de Saúde ela é comunicada e ela toma ciência e a partir daí existem graus de prioridade. E essa fila é auditada, ela pode ser auditada inclusive pelo próprio paciente que está na fila, por familiares. Ela é uma fila absolutamente transparente e os critérios são critérios totalmente técnicos para a realização do transplante. O transplante só começa se tiver doação de órgãos, especialmente o transplante cardíaco, só pode ser de um doador falecido. Então, quando a pessoa tem o diagnóstico de morte cerebral, a gente sempre lembra quantas pessoas podem ser ajudadas quando uma família concorda com a doação de órgãos. Se você ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário. Teremos prazer em esclarecê-la. Aguardamos a sua manifestação. Grande abraço.